a todos os meus amigos e amigas da Terceira Ordem do Carmo, com muita alegria aceitei esse convite da Priora Elisângela, aonde tem como diretor espiritual o Frei Marcelo Aquino. É para mim uma grande alegria poder sempre estar junto e falar do Carmelo. Me pediram para falar da segunda e terceira morada do Castelo Interior, da Santa Madre Teresa ou de Santa Teresa de Ávila. É claro que eu prefiro somente falar da segunda morada e depois, em outro momento, nós podemos falar da terceira morada de Santa Teresa. Antes de tudo, devemos compreender que Santa Teresa escreve esta obra do Castelo Interior assim rapidamente, quase com pressa, porque o seu coração está ardendo de amor. E sabemos que o livro da vida se encontrava na Inquisição, aonde ela tinha falado muitas coisas sobre a oração. Mas não tendo mais este livro, conversando com o padre Graciano, grande amigo de Teresa, o filho espiritual, Teresa manifesta uma certa saudade deste livro que não possui mais. E o padre Graciano lhe diz: escreve outro. E Teresa, então, esperava somente esta obediência para poder escrever esta obra, diríamos, prima, esta obra insuperável, chamada Castelo Interior. Quer dizer que é um castelo. Esse castelo, sabemos que é a nossa alma, que Teresa contempla, é um castelo que tem muitas moradas e que nós vamos tentar caminhar, passando da morada a outra, até chegar à sétima morada, que diríamos um pouco como a subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, onde no cimo deste monte existe somente a honra e a glória de Deus. Como nas sétimas moradas, nós temos um encontro profundo da alma com Deus, onde nós vivemos esta comunhão, este matrimônio espiritual. Antes de tudo, devemos colocar claro que o desejo mais profundo de cada um de nós é a intimidade com Deus. Este é o nosso ideal. Quando você tem um ideal na sua vida, se este ideal for verdadeiramente forte, você enfrenta todas as dificuldades. Mas esse ideal que a gente tem é um ideal preenchitivo, superficial, que não leva a nada, você evidentemente não faz o esforço para superar as dificuldades. A palavra-chave que orienta todas as moradas de Santa Teresa é a seguinte: seguir o caminho, não parar no caminho. E seguir o caminho com todas as atenções, porque podemos, por exemplo, estar na quinta morada, na sexta morada, até na sétima morada, e você começa a fazer besteira, você vai voltar fora do castelo. Mas entrar no castelo, progredir no castelo, depende de duas coisas essenciais: da graça de Deus. É Deus que nos conduz. É o Espírito Santo que nos vai conduzir, guiar de morada em moradas, mas com a nossa cooperação. Por isso, se nós pegamos o Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila, as segundas moradas, há
essa segunda morada, Teresa diz, veja agora quais são as almas que entram na segunda morada e o que fazem nela. Eu gostaria de falar-vos um pouco, porque já me estendi bastante sobre o assunto em outras partes, mas não recordando de nada do que escrevi, isso me será impossível. Nós sabemos que Santa Teresa não tinha muito tempo para escrever. Escrevia nos momentos de talho de tempo, quando estava descansando, ou quando se encontrava sem trabalhos grandes, ou sem viagem. Então Teresa disse, me esqueci aquilo que eu falei. Se eu pudesse dizer de modo diferente, bem sei que não vos aborreceríeis, assim como não nos enfastidia os livros que tratam desse assunto, embora seja muito. Isto é muito importante. Se nós amamos Deus, todos os livros que falam de Deus nos agradam. Nos dá uma grande alegria interior. Quando nós não gostamos de uma coisa e alguém nos fala disto, nos sentimos cansados. Se alguém, por exemplo, nos fala de futebol e nós não gostamos de futebol, começamos a ficar cansados depois de 5 minutos. Mas se a gente gosta, vai entrando dentro. Teresa nos diz, então, uma coisa muito importante. Segundo as moradas, são os aposentos dos que já começaram a ter oração. A segunda morada são já os aposentos dos que já começaram a ter oração. Se você, se eu, não temos oração, estamos fora do castelo. É uma coisa mecânica, é um caminho que nos leva verdadeiramente a esta intimidade com Deus. E que é a oração para Santa Teresa? É uma determinada determinação. Esse desejo de Deus de estar com Ele, para mim a oração não é outra coisa que estar muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Oração não é diversão, é trabalho. Trabalho duro. É trabalho que nos faz sofrer. E sem trabalho a gente não consegue nada. E entender a grande importância de não permanecer nas primeiras moradas, mas que, em geral, não tem ainda determinação para de deixar de estar nela. Precisa ter a determinação de sair da primeira morada, que você já vira no castelo interior, que são estas decisões todas que nós vamos tomando para poder fazer um caminho. Por que tudo isto? Porque não abandona as ocasiões e o que é grande perigo. É preciso, para entrar na segunda morada, deixar as ocasiões de pecado, de fragilidade, de mediocridade. Se nós não deixamos estas ocasiões ou estas situações, não podemos passar neste caminho da morada. Mas já é grande misericórdia que, mesmo por pouco tempo, procurem fugir dos cobras ou coisas peçonhentas, e entenda que é o bom deixá-la. Ao redor do castelo, nós temos serpentes, escorpiões, animais peçonhentos, que tentam nos impedir de entrar no castelo, que tentam nos impedir de progredir na vida espiritual. Então, Teresa diz, é bom deixar tudo isto. E este, em parte, tem muito mais trabalho que os primeiros, ainda que não tenham tanto perigo, pois parece que já entenderam
havendo grande esperança de que se aprofundem cada vez mais no mistério da oração. É claro que tudo isso é um trabalho muito pesado. São muitos, são como, às vezes, nós somos como pessoas, diz Teresa, sordo-mudos, e assim suporta melhor o sofrimento de não falar. Muito pior será a situação de que, ouvindo, não pudessem falar. É desejável o sofrimento dos que não ouvem, porque, enfim, grande coisa é entender o que nos dizem. É claro, isto é muito, Teresa, é muito prática na vida, porque senão nós vamos ficar um pouquinho sobre a teologia e tudo isto, e não vamos descer ao aspecto prático para entrar nesta segunda morada. Devemos libertar-nos de todo pecado, de todo mal. As almas que estão na segunda morada entendem o chamado que lhe faz o Senhor, porque vão se aproximando mais de onde se encontra. Veja que beleza. As almas, esta pessoa, sente o chamado de Deus, chamado para a Eucaristia, o chamado para a oração, o chamado para o sacrifício, sente o chamado. E quando você sente o chamado, se você é fiel, você vai se aproximando sempre mais do Senhor, porque você quer encontrá-lo, quer amá-lo. E Deus nos chama onde se encontra Sua Majestade, que é muito bom vizinho e tem tanta misericórdia e bondade que uma vez que o encontra, não o deixa mais. É uma expressão muito bonita teresiana. Deus é um bom vizinho, é um bom amigo, que o encontra, não o deixa. À medida que você vai criando na sua vida esse desejo de Deus, o mesmo Senhor lhe faz compreender o que você deve deixar para estar com Ele. É claro que Santa Teresa vai dizendo que é necessário ter esta força de vontade. Mas o que acontece? Teresa vai dizendo, se vai travando uma guerra terrível, uma guerra entre o desejo de ser de Deus e os desejos do mundo. Essa guerra devemos combatê-la. E devemos combatê-la com coragem, mas é terrível a guerra que aqui se trava. De mil maneira, os demônios com mais tormento da alma que no anterior, porque ali ela estava surda e muda. Agora não, agora vai sentindo tudo isso. E os demônios começam a apresentar aqui as coisas do mundo, que são as cobras, e a fazer que o seu contentamento pareça eterno. É um pouquinho a parábola do semeador, do capítulo 13 de Mateus. A pessoa que aceita esta palavra de Deus, que depois lentamente o amor às riquezas, as preocupações da pandemia da saúde, quando exagerada, a beleza física, o dinheiro, a comida, a casa, todas estas preocupações exageradas. Veja bem, devemos tê-las, mas não exageradamente. Então o demônio se aproveita da nossa fragilidade humana para nos tomar por completo e nos faz ver como se estas coisas fossem eternas, que durassem para sempre. No entanto, sabemos que todas as coisas passam. Mas tem alguma coisa muito pior. E Teresa o diz, no parágrafo 3º, os demônios trazem à memória os amigos, os parentes, a estima em que a pessoa é tida,
a saúde que pode ser perdida nas coisas de penitência, pois sempre que entra nesta morada, a alma começa a desejar fazer alguma ou mil maneira de impedimento. Mas na medida que a alma tenta avançar nesse caminho espiritual, todas as dificuldades, todos os demônios, todas vêm contra. Né? E mesmo para as coisas mais simples, você tem a reunião da ordem terceira, um dia chega um amigo, outro dia chega outra coisa, hoje não vou, eu estudo não faço. Parece que são coisas pequenas, mas lentamente se tornam coisas grandes que nos impedem de ser de Deus. A espiritualidade carmelitana, quer de São João da Cruz, quer de Santa Teresa do Menino Jesus, de Edith Stein, de toda a espiritualidade, afinal, não é possível ser pessoas espirituais sem esse ato de coragem. E Teresa, que faz nesse caso? Que orienta, nos leva, no parágrafo 4, a rezar. Ó Jesus, que confusão estabelece aqui os demônios, e como fica aflita a pobre alma que não sabe se deve avançar ou voltar ao primeiro aposento. Aí que está. Ó Jesus, que guerra faz os demônios, e a pobre alma se encontra confusa, não sabe se deve avançar ou voltar no primeiro aposento. Se deixa tudo, se contenta de uma vida espiritual sem sentido, ou vai procurando, caminhando, indo para frente. É que a razão, por um lado, lhe mostra uma coisa e por um lado lhe mostra outra coisa. Aí, então, o que é necessário? Reavivar as virtudes teologais, particularmente a fé. A fé ensina-lhe o que deve fazer. Veja como Teresa é taxativa, né? A fé ensina o que deve fazer. E a fé é verdadeira quando nos dá a coragem, nos dá a força para fazer esse caminho. A memória recorda-lhe onde vão para todas as coisas do mundo, tornando-lhe presente a morte, e às vezes morte improvisa, dos que muito fruíram destas frivolidades da vida. A memória, a fé, vai recordando tudo isto e vai dando-nos coragem para continuar o caminho da nossa vida. Mas também é suficiente a fé, é suficiente a memória, é suficiente a esperança? Não. Precisa, e Teresa o diz claramente, a vontade inclina-se a amar. Aquele que tem visão tão inumeráveis coisas e mostras de amor. Aqueles que têm uma visão completa das coisas, a vontade se inclina a amar. Uma vez que ama, vai decidindo. Ela, a alma, gostaria de corresponder a pelo menos uma delas, especialmente quando considera que esse verdadeiro amigo nunca se afasta dela. Que é o verdadeiro amigo? Jesus. Quando você pensa que Jesus nunca se afasta de você, você tem o desejo de amá-lo com todo o seu coração, de se doar plenamente e totalmente, porque nunca se afasta dela. Nunca. Acompanhando-a e dando-lhe vida e ser. 3 coisas. Não se afasta, acompanha, lhe dá vida e anche o ser a existência. Isto
é muito bonito na segunda morada. Nós não podemos ver as moradas correndo e não parando sobre aquilo que Santa Teresa nos diz. Então, este bom amigo, nós sabemos que para Teresa, Jesus é um amigo bom, fiel, e que nos dá totalmente a vida. Então, entra em jogo também outra faculdade, a fé, a memória, a vontade, mas também o intelecto, por sua parte, logo ocorre da entender que a alma, que ela não pode encontrar melhor amigo, ainda que viva muitos anos, que o mundo está cheio de falsidade, e com o contentamento do demônio, lhe oferece são permeados de sofrimento, cuidado e contradições. Tudo isto nos faz e nos ajuda a inteligência a ver que as coisas são passageiras. Então, e nos ajuda a entrar nessa profunda comunhão com o Senhor. Então, Santa Teresa de Ávila vai fazendo esse grande caminho. E aí é necessário, Teresa nos diz, é necessário a ajuda de Deus. Somente o nosso esforço humano não é suficiente para entrar nesta comunhão com o Senhor. Grande misericórdia tem Deus em não permitir que morramos nessa situação de dificuldade. Senhor meu, aqui é necessário a vossa ajuda, pois sem ela não se pode fazer nada. Por vossa misericórdia, não permitais que essas almas sejam enganadas e abandonem o caminho começado. E entra nestas moradas, estas almas generosas, aonde Santa Teresa vai dizendo-nos que devemos continuar a caminhar e que devemos purificar-nos. Por isso que nesse caminho, nessa segunda morada, a nossa vontade deve moldar-se à vontade de Deus, porque o Senhor sabe melhor do que nós aquilo que nos convém. No parágrafo 8. O Senhor sabe melhor do que nós aquilo que nos convém. Então, a nossa vontade deve se adaptar, deve se moldar à vontade de Deus. Todo o empenho de quem começa a ter oração, e não vos esqueçais disto, pois terá grande importância, deve ser trabalhar, determinar-se e dispor-se com toda a diligência possível a moldar a sua vontade, a de Deus. Isso um pouquinho é o coração desta morada. Conhece esta morada? Todo o empenho de quem começa a ter a oração, e não vos esqueçais disto, pois tem grande importância, deve ser trabalhar, determinar-se, dispor-se com toda a inteligência possível a amoldar sua vontade à de Deus, à de Deus. Se tudo isto nós o fazemos com muito esforço, com muito amor, então estamos nesta segunda morada. Mas veja, não cabe a nós dizer em que morada estamos. Eu recordo que uma vez alguém me perguntou, Frei, o senhor que conhece bem Santa Teresa, segundo o senhor, em que morada eu estou? Eu respondi, fora do castelo. Por quê? Porque não cabe a nós saber se estamos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Cabe a nós fazer as coisas seriamente. O resto é dom de Deus. Procuremos fazer o que está em nossa mão e evitemos os parricidas peçonhentos, que são os pecados. E depois, Teresa, com isso aqui eu termino, porque já meia hora que estou falando, esse conselho de Teresa, que é muito importante, no parágrafo 9, não desanimeis, portanto, se alguma vez cairdes, esse é o conselho. Não desanimeis,
se por acaso alguma vez cairdes. Eu aconselho a vocês que estão escutando a terem todas as obras de Santa Teresa. E aconselho a edição que eu preparei, a edição de Loyola, que eu preparei essa edição das obras de Santa Teresa. Então, Santa Teresa vai dizendo para nós o seguinte: não desanimeis, se alguma vez cairdes, não deixeis de querer avançar, pois dessa mesma queda Deus extrairá o bem, como fez aquele que vende, aquele que tem os antídotos contra o mal. Não desanimeis, porque mesmo cair, se nós caímos, devemos relevantar-nos e ir para frente. E Teresa nos vai dizer: confiai na misericórdia de Deus e não em vós mesmas, e vereis como sua majestade leva a alma de uma morada à outra. No parágrafo 9, quase ao fim. Confiai na misericórdia de Deus, não nas vossas forças. Isto é fundamental, não é? Não devemos desconfiar nas nossas forças. Aliás, devemos sempre desconfiar de nós mesmos. E devemos sempre confiar no Senhor. O Santo Padre, o Papa Francisco, naquela carta apostólica maravilhosa, Gaudete et Exsultate, próprio nos fala desse perigo, onde nós podemos cair. De dizer: Deus é bom, então me leva todo onde vou, me leva a Ele, ou também eu, com as minhas forças, consigo chegar à intimidade com Deus. Não, são duas heresias. Agnosticismo e jansenismo são as duas heresias que prejudicam o caminho espiritual. Precisa nosso desejo, mas principalmente a misericórdia de Deus, e vereis como sua majestade leva a alma de uma morada a outra, colocando-a na terra onde essa fora e não podem tocar nem cansar. O Senhor vai levando-nos, caminhando conosco e vai fazendo que nós possamos caminhar. E esta morada, nos recorda Teresa, se nunca olhamos para ele, nem consideramos o que lhe devemos e a morte que sofreu por nós, não sei como poderemos conhecer nem fazer obra em seu serviço. Se nunca olhamos para Deus, se não consideramos o que ele sofreu por nós e que ele nos deu tudo, como podemos conhecer e como podemos fazer obra em sua honra, em seu serviço? Que valor pode ter a fé se as obras? Teresa é muito direta já nas suas coisas. O parágrafo 11, que é o último parágrafo dessa segunda morada, onde Teresa nos coloca com as costas na parede. Que valor pode ter a fé se as obras? E o que valerá esta, se não se unirem aos merecimentos de Jesus Cristo, nosso sumo bem? E que nos despertará a amar esse Senhor? São 3 perguntas. As obras sem a fé não têm valor. As obras se não são unidas ao sofrimento de Jesus Cristo, não têm valor. E que nos despertamos a amar mais o Senhor. E Teresa termina: praz a sua majestade dar-nos a entender o muito que lhe custamos, e como o servo não é mais do que o Senhor, que ele nos mostra também que precisamos trabalhar para gozar de sua glória. Para nós é necessário orar a fim de não andar sempre
em tentação. Teresa termina esta segunda morada com este convite que nós devemos recolher. Então, entrar na segunda morada, ter atenção para não voltar atrás, se cairmos, não desanimar, retomar o caminho, mas é necessário suplicar ao Senhor que nos dê a sua graça. Evidentemente, eu li alguma coisa, refleti alguma coisa da morada, segunda morada. Agora você, meu amigo e minha amiga, deve ter a bondade de ler com atenção de novo este único capítulo da segunda morada e compreender quais são os perigos que me impedem de avançar no amor de Deus, qual é o perigo que me impede de avançar no amor aos irmãos, porque sabemos como nas sétimas moradas, Teresa vai dizendo, obras quer o Senhor. A todos vocês, aquele meu abraço desde as pirâmides do Egito, o meu muito obrigado, que Deus abençoe. Ser santo exige esforço, determinação e sacrifício. Sem isto, patinamos e não vamos, não só no ser santo, mas não vamos nem sair daquela mediocridade cotidiana. E Teresa diria, não é suficiente vestir o escapulário da Virgem Maria do Monte Carmelo para entrar no paraíso. Precisa obras, quer o Senhor. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e que Deus vos abençoe.